uma palavra que traz sentido à nossa vida cristã. Uma palavra que, para nós cristãos, ela talvez traga algumas dúvidas, alguns questionamentos. Eu quero falar hoje sobre o propósito do sofrimento na vida cristã. Por que a gente sofre? Por que a gente questiona tanto a Deus, se a gente entende que tudo está debaixo da orientação de Deus? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Conta lá no Novo Testamento, é o sétimo livro, do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. É o sexto. Contei errado. O sexto livro do Novo Testamento, Romanos capítulo 8. Lá no finalzinho, versículo 28 e 29. Eu estou na Nova Versão Transformadora, NVT. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Diz assim, verso 28. E sabemos que Deus, eu estou na Nova Versão Transformadora, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conhece de antemão os seus e o predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, o tema dessa mensagem, o propósito do sofrimento na vida cristã, é uma preocupação que muitos de nós temos na nossa vida. Por que a gente sofre? E há um grande engano quando as pessoas acham que, ao aceitarem Jesus e a confessarem Jesus como Senhor de suas vidas, elas não terão mais problemas. O próprio Senhor Jesus diz: olha, no mundo vocês terão aflições. Mas o fato de confessarmos a Jesus, precisamos ter bom ânimo. Precisamos acreditar que Ele venceu o mundo. E por esta razão nós podemos vencer as provações, podemos vencer as tentações, podemos vencer os sofrimentos. E é importante nós frisarmos que Deus nunca foi ou será infiel por causa dos nossos sofrimentos. Pelo contrário, Deus permanece fiel desde a eternidade passada à eternidade futura. É importante que a gente entenda isso. E muitos cristãos se perguntam: por que eu estou sofrendo mesmo sendo fiel a Deus? E sofrimento aqui, ele é o oposto de prazer, de felicidade. Então tudo que não te dá prazer, não te traz felicidade, te traz algum tipo de dor, de preocupação, é um sofrimento. Seja uma preocupação com uma conta, seja uma preocupação com uma dívida, seja uma preocupação com uma doença, seja uma preocupação com um relacionamento que não está indo muito bem. Alguma preocupação te traz algum sofrimento. Algumas pessoas lidam bem com esse sofrimento, outras um pouco menos. Algumas pessoas não conseguem lidar bem com esse sofrimento e elas se abatem. São, às vezes, alcançados por uma depressão, alguma outra enfermidade por causa do sofrimento. Então, sofrimento todos nós passaremos. Isso é peculiar ao homem, isso não é de Deus. O homem, a vida humana, ela é carregada de sofrimentos. Enquanto estivermos aqui vivos, teremos algum tipo de sofrimento. E o interessante de tudo isso é que a Bíblia, ela não ignora o sofrimento. A Bíblia não diz: olha, você agora está com Jesus e você pode finge que o sofrimento não existe. Não, a Bíblia, ela não ignora isso.
A Bíblia, ela se compadece e ela nos orienta a viver de uma forma digna diante do sofrimento. Porque a Bíblia, ela reconhece que o sofrimento faz parte da jornada humana. E principalmente da cristã. Não é porque estamos na presença de Jesus que não vamos passar por problemas. Mas a Bíblia também deixa claro que o sofrimento, ele não é em vão. Ele garante a nós uma mudança. Ele garante a todos que sofrem algum tipo de transformação. Então, o sofrimento, quando nós passamos, seja ele do mais simples ao mais complexo, esse sofrimento ele não é em vão. Então, eu quero te dizer o seguinte: se nós passamos por algum tipo de sofrimento e lá na frente a gente não aprendeu nada com aquilo, realmente ele foi em vão para nós. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todo sofrimento não é em vão. Todo sofrimento ele traz mudança. Todo sofrimento tem um propósito. E que propósito é esse? Propósito de nos santificar. Propósito de moldar o nosso caráter e nos aproximar mais de Cristo. Você já percebeu que quando está tudo bem, a gente não busca a Deus? A gente busca a Deus na maioria das vezes, isso é quase que totalidade, quando as coisas não estão bem. Quando a dívida chegou, quando a enfermidade chegou, quando a morte chegou, quando alguma coisa, algum drama nos acomete, e aí sim nós buscamos a Deus. Então perceba que o sofrimento, ele nos aproxima de Deus. Mas ao mesmo tempo que ele nos aproxima de Deus, ele molda o nosso caráter. Ele forja a nossa vida. Ele nos aproxima de Deus, ele aumenta a nossa fé. Então entenda que o sofrimento, ninguém gosta de passar por ele. Mas nós precisamos tirar proveito desse limão. Ou a gente reclama que está azedo, ou a gente espreme, bota açúcar e água e faz uma limonada. Não é simples fazer isso. Porque o sofrimento, principalmente quando ele é mais complexo, eu não posso nem dizer que seja mais simples ou mais complexo, porque como eu disse no início, é a característica de cada um lidar com o sofrimento. Às vezes um sofrimento que para você é muito simples, para um outro é um gigante. Algo que para você é um gigante, para o outro pode ser muito simples. Então isso é pessoal, isso é característica de cada um. Mas o que importa é que nós façamos desse limão uma limonada. É que nós aprendamos que o sofrimento, quando chega na nossa vida, imagine, por exemplo, o apóstolo Paulo. E preparando esse sermão, me lembrei bastante do apóstolo Paulo. Imaginando que aquele homem sofreu, aquele homem padeceu por causa do Evangelho. E o que aquele homem alcançou, e que nós olhamos para as Sagradas Escrituras e admiramos em Paulo, ele alcançou por causa do sofrimento. Ele alcançou porque Deus estava forjando ele para algo grande. Queridos, se nós não aprendemos com o que nós estamos passando na vida, nós nunca seremos pessoas melhores, cristãos melhores. Quer ver uma coisa? Você está lá trabalhando, seu salário todos os meses caindo na tua conta, de repente você perde o teu emprego. Irmão, se uma demissão não muda o caráter de alguém, não muda o pensamento de alguém, não muda uma forma de viver dessa pessoa, eu não sei mais o que muda. Principalmente se for alguém casado, com filho, que tem responsabilidades. Com isso, toda provação, todo sofrimento traz para nós alguma coisa especial da parte de Deus. Tudo isso traz para nós a revelação de quem é Deus de fato na nossa vida. Porque aí nós nos apegamos mais a Deus. E na perspectiva bíblica, o sofrimento humano não é um erro de Deus. Não é um erro de trajeto de Deus. Não é um erro do plano de Deus. Mas é um meio poderoso que Deus tem para nos transformar espiritualmente. Nos tornar mais humanos, mais empáticos, mais amáveis, e todo sofrimento tem o poder de transformação. Deus usa o sofrimento para nos tornar mais
santos. Deus usa o sofrimento para nos tornar mais dependentes dele, mais parecidos com Cristo. Deus usa o sofrimento para nos moldar, para que sejamos parecidos com aquele que padeceu e sofreu por nós. O que Deus pretende com isso é dar sentido à nossa vida. O que Deus pretende com o nosso sofrimento é imaginar o que o autor de Hebreus, no capítulo 12, não precisa de abrir a tua Bíblia, versículos 10 e 11, pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Deus está falando, o que você está vivendo, o sofrimento que você tem padecido, Deus está usando como ferramenta para te lapidar. Deus está usando como ferramenta para forjar. Deus está dizendo para nós, você está sendo corrigido por isso que você está passando. Você está sendo disciplinado por isso que você está passando. Irmãos, a coisa mais difícil é passar por um sofrimento, passar por uma dor, passar por uma enfermidade, passar por uma perda. Mas nós precisamos entender, Deus, o que o Senhor quer com isso. E não fazer a pergunta, mas por que eu? Porque quando nós perguntamos assim, por que eu? Nós estamos nos vitimizando. E dizer, Deus, eu não vou perguntar por que eu vou dizer, Deus, o que o Senhor quer com isso? Que nível de transformação o Senhor quer? Conhecendo essa igreja, como eu conheço, eu sei que vários irmãos passam por problemas, perdas familiares, dificuldades, lutos. Irmãos, isso dói. Isso dói. E o que Deus está querendo com isso? O que Deus está fazendo na nossa vida? O que é que nós estamos fazendo? A gente vai terminar essa vida, porque é só uma que nós temos, Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois vindo o juízo. Nós vamos terminar essa vida e vamos chegar no final dela e dizer assim, que vida miserável. Será que nós vamos terminar, vamos chegar no dia da nossa morte e vamos dizer para Deus, que vida de cão? Porque nós não conseguimos aprender com o sofrimento. Não conseguimos aprender com as lutas e com as dificuldades. O autor de Hebreus compara o sofrimento com a disciplina paternal. O pai disciplina. O pai disciplina porque ama. O pai está dizendo, aprenda com o que você fez. E essa disciplina, queridos, Deus está dizendo para nós assim, olha, você está passando por isso. E você vai ser purificado. Você vai ser purificado do quê? Do teu pecado. Irmãos, a gente busca Deus quando está tudo ruim. A gente busca Deus quando a coisa está de cabeça para baixo. A gente vem para a igreja, culto após culto. A gente lê mais a Bíblia. A gente ora mais. A gente fica mais quebrantado porque está tudo de cabeça para baixo. Está tudo ruim. Mas Deus está dizendo, aprenda com o que você está passando. Porque a hora que esse sofrimento acabar, porque o sofrimento não é para sempre. Quando acabar, você vai sair melhor. Você vai depender mais de Deus. Você vai buscar mais a Deus. De repente você está em casa, bota a mão um caroço. O que é esse caroço? Vai vir um câncer. De repente você está em casa, sente uma dor, infarta.
mas não morre. Deus está falando, eu estou te dando, lembra-se de Jonas, eu estou te dando a segunda chance. Irmãos, nós precisamos de Deus o tempo todo nos disciplinando. Precisamos de Deus o tempo todo nos direcionando para que a gente avance em direção à santidade todos os dias, buscando a santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. Então o Senhor está dizendo, você precisa alcançar esse processo que é doloroso, mas é essencial para nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. E biblicamente, irmãos, o sofrimento, ainda brinquei com o Ricardinho, que eu ia falar dele hoje, mas não era dele. Biblicamente, o sofrimento é como o cadinho. O cadinho é um recipiente pequeno, grande, enorme, onde se derrete metal, alumínio, ouro, ferro. E ali embaixo, fogo. Derrete. E todo derretimento de metal é para tirar impureza. A Bíblia está repleta deste momento com Deus, onde nós somos passados pelo fogo, aquecidos a altíssima temperatura, para que saia de nós as impurezas, onde o sofrimento produz em nós um caráter aprovado. Então, biblicamente, nós temos respaldo que Deus usa para nos aprovar, para nos purificar, para nos fortalecer o caráter do cristão. Então, quando passamos por este fogo, por esta forja, irmão, pensa naquilo que você já diz assim, Deus, isso doeu. Talvez você já tenha passado. Ou dizendo, Deus, isso está doendo. Entenda que Deus está formando um caráter aprovado que gera uma esperança segura na fidelidade de Deus. O mesmo livro de Romanos, Paulo nos escreve, capítulo 5, versos 3 e 4, também nos alegremos ao enfrentar dificuldades. Olha o que Paulo escreve. Também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Queridos, o sofrimento não é o fim. Para que você entenda, o sofrimento não é o fim, o que talvez estejamos vivendo não é o fim, é o meio que leva ao nosso crescimento. E o sofrimento está associado à confiança em Deus. Precisamos passar pelo vento, precisamos passar pela prova, precisamos passar pela luta, mas confiante em Deus, que tudo vai mudar, que eu serei transformado para a glória dele. E assim como o ouro é refinado pelo fogo, nosso caráter, ele é moldado pelas nossas provações. Faça uma análise de quem você é hoje, comparando com 10 anos atrás. Faça uma comparação. Quem é você hoje? Quem era você há 10 anos atrás? Cadê a Marcelo? O que Deus deseja é que sejamos maduros espiritualmente. E isso exige uma formação interior. A gente só consegue maturidade espiritual quando a gente está sendo forjado por Deus. Quando está doendo. Deus está moendo. Já viu aquela unha encravada? Que quando a pedicure, a podóloga vai mexer e aquilo dói. Sabe o que significa?
ela está mexendo lá, tirando aquela unha encravada, está doendo, mas vai passar. E sabe quando é que você sabe que vai passar? Quando ela tira aquele cantinho da unha, aquela pele gigante, você fala assim: nós estamos rígidos na cadeira. Eu te falo isso porque eu tenho um encravado no pé, eu sei o que é isso. Inclusive amanhã eu tenho tirado todas as minhas unhas encravadas. E eu estou assim, sonhando com os que voltam para Sião. Com as unhas encravadas, esperando aquele momento que você está tenso na cadeira e quando ela tira, você fala assim: irmãos, Deus está falando isso para a gente. Está doendo? Pode ser que aperte um pouquinho mais, mas vai chegar o momento do alívio. Vai chegar o momento que você vai dizer assim: Deus, eu achei que eu não fosse aguentar. Eu achei que eu não fosse resistir. Talvez você diga assim: pastor, essa mensagem não está servindo para mim hoje porque eu não estou passando por problema nenhum. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Se um dia você passar por algo, você vai lembrar dessa palavra. Talvez você diga assim: pastor, lembra aquela palavra? Manda lá para mim porque eu estou passando essa prova. Está doendo, está apertando, mas Deus está forjando em mim um caráter novo. Deus está mexendo lá dentro. Deus está exigindo de mim uma formação interior para que eu seja igual a Jesus, para que eu tenha esse meu caráter aprovado. E a ideia, queridos, é que à medida que nós enfrentamos tribulações, dificuldades, nós somos moldados para refletir mais perfeitamente o caráter de Jesus em sua humanidade, obediência e capacidade de sofrer com propósito e esperança. Capacidade de sofrer com propósito e esperança. Pastor, mas que loucura é essa? Irmãos, é melhor sofrer com Jesus do que sofrer sem Ele. É melhor sofrer com Jesus e ter esperança no final de tudo isso, do que como muitas pessoas que sofrem sem Cristo e não sabem quando vai acabar, se vai acabar e como vai acabar. Então o que Paulo nos fala em Filipenses capítulo 3, versículo 10, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele participando de sua morte. É melhor padecer as dificuldades com Jesus, porque nós teremos propósito e esperança em tudo isso. Ouvi um filósofo brasileiro recentemente, de vez em quando eu escuto ele, e numa entrevista ele disse: eu admiro os cristãos, porque tudo que ele passa tem um sentido. Se ele sofre, tem um sentido. Se ele padece, tem um sentido. Mas é o cristão, aquele que serve a Jesus e sabe que de fato o seu Redentor vive. Nós precisamos entender que toda a luta que nós temos tem um propósito e precisamos ter esperança no final de tudo isso. Cristo, Filho de Deus, sofreu intensamente por nós, sofreu no nosso lugar. Se Ele passou o seu sofrimento, Paulo está dizendo: eu também como seguidor quero passar por esse sofrimento. Como seguidor de Cristo, eu também quero passar por esse sofrimento. E essa comunhão com os sofrimentos de Cristo nos torna semelhantes a Ele. Quer ser igual a Jesus? Você vai sofrer também. Pastor, mas eu não quero um cristianismo de sofrimento. Não é cristianismo de sofrimento. A vida, ela é assim. Todos sofrem. Todos padecem. Todos passam por lutas. Mas se você quer ser igual a Jesus, passe o sofrimento com Jesus. Amém. Passe as tuas lutas com Jesus. Não viva as lutas sozinho. Você tem uma igreja, você tem pastores, você tem irmãos. Passe esse sofrimento com os seus irmãos na fé. Busque conselho. No final de tudo isso,
o sofrimento vai nos ensinar humildade, dependência de Deus e obediência. Virtudes obtidas por Jesus. Você quer ser igual a Jesus? Nós precisamos padecer o que Jesus padeceu. Eu não estou dizendo morte de cruz, irmãos, mas eu estou dizendo sofrimento, padecimento, para sermos como Jesus, humildes, manso, obediente, servo e dependente de Deus. Amém. Eu quero finalizar com esse último ponto, dizendo que Deus usa o sofrimento, o seu sofrimento, o meu sofrimento, para algo maior. Não ache que Deus permite que a gente sofra porque não existe alguma coisa grande por trás. Eu me lembro de José, lá em Gênesis. José passa por um sofrimento. José é vendido como escravo, vendido pelos seus irmãos, é escravizado, porque Deus tinha algo maior através do sofrimento de José. O sofrimento de José era salvar a sua nação, e inclusive os seus familiares, da morte por causa da fome. Então o sofrimento de José, ser vendido pelos seus irmãos como escravo, ser colocado numa prisão, ser caluniado, ser difamado, mas num determinado momento, Deus falou assim: o sofrimento acabou. Agora eu vou tirar você da prisão e vou colocar você como o segundo homem do Egito, para que a sua nação, o seu povo e a sua família sejam salvos por meio do seu sofrimento. Então, o nosso sofrimento, Deus tem coisas maiores nisso tudo. Gênesis 50:20 diz assim, José está dizendo: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. José sofreu injustamente. Imagina o José no tempo atual. Eu vou servir mais a Deus. Eu não vou servir mais a Deus porque eu fui preso injustamente. Eu fui caluniado. Eu fui difamado. A minha honra foi jogada no lixo. Mas José não abandonou Deus. José não questionou Deus. José avançou e ele entendeu que aquilo ali era para um bem maior. É claro que lá na frente que ele entende, quando ele se torna o segundo homem do Egito, lá na frente, quando ele salva toda a sua nação, que ele entende, quando ele se revela aos seus familiares, ele diz aos seus familiares, ao seu pai, aos seus irmãos: fique tranquilo, não estou com raiva de vocês não. Era necessário que eu passasse por tudo isso para que vocês fossem preservados com vida, para que vocês não morressem. Então José sofreu injustamente, mas Deus usou cada parte da sua história para salvar outras vidas. Precisamos entender o propósito de Deus. Precisamos entender o que Deus quer com a nossa vida. Precisamos entender por que estamos naquela situação, por que é que estamos vivendo naquela condição, por que é que estamos passando por aquele problema naquele exato momento e parar de desconjurar Deus. Aleluia. Irmãos, ou nós assumimos a condição de cristãos e glorificamos a Deus por todas as coisas. Estou dizendo isso, mas não é fácil. Glorificar a Deus por todas as coisas. A gente está acostumado, de repente, lá, aquele dinheiro, aquele salário, aquele tipo de comida, aquela roupa, aquele carro, e de repente vai tudo embora. E a gente começa a praguejar Deus, a vida. Começamos a abandonar tudo e dizemos: não. Que Deus é esse? Que Deus é esse que me permite passar por isso? É o Deus que usou José, o sofrimento de José para um bem maior. Foi o Deus que considerou que todo o sofrimento de José, que foi permitido por Deus, mas Deus estava dizendo para José e diz para nós: eu estou no governo de todo o teu sofrimento. Glória a Deus. Eu estou no governo, no comando de todo o teu sofrimento. Tudo que você está passando,
Nem tudo foi eu que causei, né? Eu acredito Deus falando, nem tudo foi eu que causei. Mas eu estou no controle do teu sofrimento. Eu estou no domínio de tudo. E em Cristo, como diz Romanos 8, 28, que nós lemos, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Você ama Jesus? Se você ama Jesus, tudo coopera para o teu bem. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle do teu sofrimento. Deus está no controle de toda a situação que você está vivendo. Então, vamos à prática de tudo isso. Ao invés de você perguntar para Deus, por que eu? Diga a Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Comece a dizer para Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Não pergunte para Deus, por que eu? Mas pergunte para Deus, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer com isso? Confie que Deus está trabalhando na tua vida, na minha vida, mesmo quando a gente não está percebendo nada. Confie que Deus está fazendo as coisas acontecerem, mesmo quando a gente não sente nada, a gente não vê nada. Deus está fazendo. E não se isole. Compartilhe com os teus irmãos na fé. Compartilhe a sua dor com a sua comunidade de fé. Compartilhe com os teus irmãos toda a luta que você tem passado. E lembre-se, se isso te ajuda, o teu sofrimento sempre será temporário. Porém, o que ele deixa é eterno. Amém. Vou repetir. O teu sofrimento sempre será temporário. Mas o fruto dele sempre será eterno. Guarde isso. Todo sofrimento na nossa vida tem um propósito. Seja ele qual for. Seja a situação que for. Deus tem um propósito em tudo isso. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que essa palavra possa trazer refrigério para a tua alma nesta noite. Que Deus o abençoe. Vamos orar?